Olá, meu nome é Márcio Teixeira e hoje eu vou falar sobre a Taylor Swift. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no meu canal. Bem, eu vi a Taylor Swift crescer de uma simples menina com violão para esse estrelato absurdo de nível mundial, né? E talvez você ache que eu vou falar aqui das mortes que ocorreram, ou daquelas coisas que as pessoas perdem a memória depois do show. E aqui, obviamente, minhas condolências às famílias daqueles que se foram, infelizmente, nessas circunstâncias. Não acho que exista uma atmosfera espiritual capaz de fazer isso. Infelizmente, foram fatos que ocorreram, mas que não me trazem absolutamente nenhuma ligação com o mundo espiritual, aquela coisa mística que muitos evangélicos aí estão lançando na internet falando besteira. A questão espiritual da música da Taylor Swift é muito, mas muito mais profunda. Muito mais. Aliás, eu devo dizer e lembrar, quem não se compadeceu na cena patética protagonizada pelo Kanye West no VMA de 2009, quando esse abençoado sobe no palco, toma o microfone da mão dela para desmerecer o prêmio de melhor videoclipe que ela ganhava ali, né? Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. E o mais interessante, quem não se admirou, eu fui um deles, por exemplo, com a postura ética, profissional, elegante, classe A que ela teve em relação a esse cidadão, né? Eu acho que isso foi um grande marco na carreira dela e ajudou, exponencializou o patamar dela mundialmente e cativou o coração de muita gente. Eu lembro disso assim, muito cristalinamente naquela época. Eu acho que ali nascia de fato um grande ícone da música, que veio para ficar. Prova disso é que mais de uma década depois, a turnê da Taylor Swift é provavelmente a turnê de música mais incrível que eu já vi na minha vida, superando a grana que bandas como U2, Rolling Stones, Kiss, Iron Maiden e tantos outros nomes da música fizeram nos últimos anos. E olha que eu já vi muito show. Eu já acompanhei um monte de bandas, de artistas, então eu acho que eu sei o que eu tô falando. A Forbes, aliás, estima que a turnê Eras já tenha arrecadado cerca de $1 bilhão. Sabe o que é isso? $1 bilhão? Isso só com os ingressos de shows, sem contar com venda de todos os agregados, né? Que são os merchandising, camiseta, pôster, tudo que você pode imaginar que carrega o nome e a estampa do rostinho bonito dela. E eu falo rostinho bonito não como uma forma de desdenhar ou de ser irônico, muito pelo contrário, ela é uma mulher muito bonita. E isso é muito importante na carreira dela como um produto de consumo. Isso sem falar no preço do ingresso. Eu fico pasmo com as inúmeras histórias que eu leio das pessoas que sacrificaram e sacrificam a sua vida para pagar para ver ela cantar. Tudo bem, eu sei que é em prol de ver o artista que você gosta, e é muito legal, mas alguns desses ingressos eu fico aqui pensando, eu falo, uau, eu nunca na minha vida eu pagaria nem próximo ao que se paga para ver uma banda que eu gosto ou para ver uma banda que eu gostava. Mas isso é minha opinião, não importa. No contexto desse vídeo, isso é um comentário que eu achei válido fazer porque isso denota o amor, o profundo amor que os fãs têm. E eu quero com isso tentar passar a ideia da importância do poder que as celebridades como ela têm. Porque talvez isso seja algo inimaginável para uma geração que não é estimulada a pensar. E eu falo isso com respeito a você. E sabe por que eu falo isso? Porque a geração
Hoje, essa geração de jovens, principalmente fãs dela, eles são treinadas a consumir sem pensar. Essa geração são praticamente escravizadas pelo conteúdo que vem na internet. Não pode ficar sem um iPhone, não pode ficar sem falar com um amigo, mas um dia que procura nada. Eu sei porque eu sou pai, eu sei como é que funciona. Existem duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas e a internet. E hoje eu vejo que a internet é a droga cibernética que a juventude consome deliberadamente. E sabe de uma coisa? O conduíte de consumo, que antes era uma seringa, hoje a seringa atual se chama mídia social. E o produto consumido são os diferentes influenciadores, sejam eles na moda, na música, na TV, no cinema, e o destino final do consumo deles reside no seu cérebro, para um único fim, que eu vou te falar qual é o fim mais pra frente nesse vídeo. E olha, eu utilizei essa metáfora, talvez um pouco forte, né, de utilização de drogas, não como um adjetivo para definir a qualidade da música da Taylor como uma qualidade ruim. De forma alguma. Eu sou músico, eu componho música e afirmo e reconheço. Ela é extremamente boa nas linhas melódicas que ela constrói. E é exatamente aí que reside o perigo, e eu vou explicar o porquê. E talvez você ache que esse argumento seja tão bobo da minha parte, e você não vê problema nenhum, e é aí que novamente reside o problema. Se você acredita ou não, deixa eu te falar uma coisa. Toda melodia carrega uma mensagem espiritual que reflete não só os sentimentos da alma desse compositor, mas também o que se chama o estado de espírito. E é isso que inspira uma composição. É isso que uma música carrega para dentro do seu cérebro. Por isso, em primeiro lugar, música é uma experiência espiritual. E depois, um entretenimento que a gente chama, né, daquelas músicas que viram um chiclete que gruda na sua mente. A letra da música, ela vai sedimentar no seu cérebro o conteúdo espiritual que aquela música carrega. E vai criar em você uma memória afetiva associada àquela música. Para sempre, no seu cérebro, fica arquivado um gatilho emocional. A Taylor trabalha suas letras para construir um racional que é extremamente voltado para acionar gatilhos emocionais. A melodia da música fica armazenada no seu cérebro, onde estão também as suas emoções. Agora, a letra da música fica armazenada em outra área do seu cérebro. E pode perceber, mesmo que você não saiba cantar a língua inglesa, né, o que significa que por uma barreira linguística você não salvou a letra aí dentro da sua cachola, o simples cantarolar da melodia, o simples fato de você blá 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 cantar a música, cantar a melodia, vai acionar um gatilho emocional da sua mente, que por sua vez vai acionar um sentimento que vai trazer à tona do seu subconsciente uma memória associada àquela experiência auditiva, entendeu? Ou seja, a música ela vai como se fosse um carimbo na sua mente que vai te lembrar de algo. Não são poucas as vezes que eu alerto os meus próprios filhos do que eles ouvem. E mesmo assim, eu sou o pai chato, né? Mas eu prefiro ser o pai chato do que o pai negligente que nunca falou nada. E da mesma forma, eu prefiro que você me chame de chato. Eu prefiro que você me chame do que você quiser, mas você nunca pode me chamar de negligente, que eu não tenha te mostrado e apontado o caminho do céu para você. E eu vou te explicar o porquê que eu tô falando como pai agora. Eu me surpreendo com a enormidade de palavrões imundos que estão colocados nas músicas da Taylor. É impressionante. E o interessante é que eles estão maquiados na inteligentíssima construção das letras como uma bela voz e uma melodia. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração é cheio. E pode notar que todo e qualquer palavrão sempre está associado com imoralidade sexual de uma mente imunda ou poluída por aquilo que te afasta de Deus. Foi assim com o profeta Isaías na Bíblia, por exemplo. Quando ele viu Deus, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque ele falava palavrão, óbvio.
Se foi assim com Isaías na Bíblia, o que te faz pensar que com uma cantora que fala para milhões e milhões de pessoas, ela não se daria o direito de comunicar o que ela pensa, o que ela age ou o que ela é da maneira como ela quiser? E isso inclui colocar palavrão. Sabe por quê? Porque é ok para você aceitar isso como sendo normal. E sabe o que está sendo plantado na sua mente? Que o uso normal dessa linguagem no cotidiano é ok. Que o uso nos seus relacionamentos afetivos é ok. Não, não é ok não. Vai numa entrevista de emprego quando você for maior e veja lá, se você entrar na frente da pessoa, tem um grupo de pessoas que estão sendo entrevistadas junto com você e você solta uns 3, 4 palavrão para ver se você vai ser a pessoa escolhida. Eu duvido. Mas sabe qual é o negócio que a gente não para pensar e talvez você nunca tenha parado para pensar? Primeiro que talvez você não conheça inglês e talvez você não saiba os palavrões que ali existem, mas pega toda a musiquinha que tem lá um ezinho e você vai ver que dentro daquela música tem palavrão. E não são poucas, são muitas músicas dela. Agora, num país que venera as imundícias da imoralidade sexual das letras das músicas do funk, por exemplo, a Taylor Swift parece ser um bálsamo para essa geração, uma rota de escape, né? Ou talvez ela seja um ícone de um gênero agregado aí nesse balaio que o mundo oferece para a geração. Uns gostam de Taylor Swift, outros gostam de sertanejo, que fala um monte de besteira, outros gostam de funk, outros gostam de pagode, mas no mundo é tudo farinha do mesmo saco. Mas antes de você escrever aí que eu sou um tiozão chato, crente preconceituoso, eu tenho que te falar um negócio que é muito importante, que eu odiava ouvir das pessoas mais velhas que eu. E no fundo, hoje eu vejo que era a pura verdade do que eles estavam falando pra mim. Sabe o que que é? Eles falavam assim, olha, eu já tive a sua idade, eu já curti música como você, eu sei o mal que isso me fez. Por isso, esse vídeo que eu tô fazendo pra você tem esse fim. Eu já estive e já amei música desse jeito. E eu sei o mal que isso fez pra mim. Por isso, esse vídeo é um alerta. Continua assistindo que eu vou te mostrar coisas que você nem sonha, talvez. E esse lance de música fazer mal e tipo de música, né? Ser questionável para a saúde espiritual da sua alma, né? Ficava muito evidente pra mim depois do show. Eu pensava assim, cara, pô, foi legal, né? Mas paguei essa grana e acabou. Depois que a adrenalina baixava, depois que eu olhava para a realidade da vida e as memórias daquele dia iam se diluindo na minha história, né? Rapidamente eu percebia que o meu fanatismo daquela banda, daquele artista, apenas ajudou para o meu ídolo enriquecer mais um pouquinho e me deu uma descarga de adrenalina, mas a verdade é que a vida segue. Os problemas permanecem ou chegam. A realidade da vida não é um show de músicas bonitas que embalam a sua alma. E é muito legal você ter o seu tempo de divertimento, isso é ok, né? E por falar em bonitinha, né? Já faz um bom tempo que a Taylor Swift, ela deixou de ser uma menininha com um rostinho bonito, cantando suas músicas com seu violão, sobre amores e paixões idealizadas na escola, com letras de autoafirmação, empoderamento, numa idade onde nem o cérebro está totalmente formado. E eu não estou querendo ofender você aqui. Vai, dá uma olhadinha no que a ciência diz, porque a ciência nos ensina que o cérebro humano não está totalmente formado até os 21 anos de idade. Isso significa que o cérebro do jovem é um alvo do bombardeio de uma indústria que vai fazer absolutamente de tudo para ter a sua mente presa a um ícone que eles moldam, que eles determinam, que eles manipulam, que eles exaltam diante do mundo, que eles alimentam uma máquina invisível que se alimenta de almas como a sua. E é um fato óbvio que eles não vão perder tempo com quem não tem talento. E alguém com uma imagem bonitinha como ela, como um talento dado por Deus, tem um potencial de ser um instrumento tremendo na mão deles para alcançar você. Pode ter certeza, eles vão fazer de tudo para usar
esse indivíduo, no caso, essa cantora, para falar profundamente ao seu coração e tem uma razão para isso. É muito claro você notar a total transformação da Taylor do início da carreira, quando a gente vê ela com um ar super ingênuo. Como a gente vê nesse clipe, por exemplo, ela deitada, ela vendo a vida, o namoro, aquela coisa bem romântica, né? É uma cena de ingenuidade, pureza. E você deve falar, pô, Márcio, claro, né? Um artista, todo artista tem o seu começo, óbvio que tem, né? E é claro que todo artista evolui na história da sua carreira, mas é bastante nítido, pelo menos para mim, que a Taylor sucumbiu aos esquemas dos controladores do sistema. Porque, inequivocamente, ela está cumprindo uma agenda que demanda que seus representantes mandem mensagens específicas nos seus clipes, nas suas roupas, na sua forma de apresentar arte e principalmente nos shows. Olha só como é inequívoco que ela inclui em suas apresentações coreografias que são explicitamente rituais satânicos de bruxaria. A música Willow, por exemplo, pode parecer uma ingênua poesia de amor, mas não é. E se você pega a letra, principalmente você vai traduzindo a letra, você percebe que ela está contando uma história, que ela está narrando um fato como se fosse um encontro romântico com alguém. E tem algumas frases que ela diz ali que são muito interessantes dentro do contexto que eu vou te falar agora, mas eu não quero mostrar a letra, porque você pode pegar a letra, traduzir e ler, mas eu quero te mostrar o que significa isso dentro do contexto de ocultismo. Você tem que se perguntar isso. Por que será que exatamente nessa música, nos shows, existe uma coreografia que evoca magia e bruxaria? Dá uma olhada nisso aqui que eu vou te mostrar. Willow é uma árvore. Essa é uma árvore que é muito simbólica e muito significativa. Aliás, aí no Brasil, essa mesma árvore se chama salgueiro. Te remonta alguma coisa? Essa árvore também, ela simboliza o perfeito exemplo ou o mais alto ápice da energia feminina. Aliás, essa energia feminina, ou a sua maximização, a sua valorização, que de todo não está errado, né? Ela é sempre uma temática lírica nas músicas da Taylor. Essas árvores são muito usadas nas narrativas de cenários de livros de romance, onde os amantes se encontram sobre os galhos e as folhas que escondem a paixão oculta, né? O cumprimento do desejo proibido. E onde muitas jovens e muitas adolescentes e meninas sussurram suas esperanças e sonhos sobre essas folhas. Mas na magia ocultista, e mais precisamente na bruxaria, a árvore Willow é tida como uma fonte que exala uma energia feminina que auxilia nos feitiços de amor, trabalhando as emoções, a criatividade, a fertilidade, a proteção e a cura. Essa é uma erva que supostamente ajuda a honrar e acalmar o direito feminino de passagem para a feminilidade, ou seja, a transição da meninice, da menininha para a mulher. A transição de uma idade jovem para uma idade adulta. Na bruxaria, a árvore Willow extrai poder da lua e está associada às magias de lua nova. E é por isso que você vê essa árvore em tantas imagens associadas com a lua, que é um ritual feito nos círculos de bruxaria tradicional. Ah, então você acha que eu estou exagerando? Então faz o seguinte, vai no Google e pesquisa esse termo em português que eu vou dizer aqui para você. Ó. Qual o significado da árvore salgueiro no ocultismo? Vai lá, pesquisa e veja se eu estou exagerando. Não é o Márcio dizendo. Dá uma olhada que os próprios ocultistas dizem sobre isso. E é por isso que nesse trecho do show, exatamente na música Willow, a coreografia dança em um cenário de uma floresta à noite. Note que o palco está na penumbra com uma luz indireta, denotando um bosque bem escuro. Por quê?
porque nos rituais de bruxaria que são feitos nas florestas são feitos à noite. Observa bem que a roupa de todos os dançarinos, inclusive a dela, denotam como se fosse uma roupa de um padre franciscano. Mas na verdade isso são mantos de bruxaria. Essas mesmas roupas aparecem num filme de Tom Cruise, onde ele está numa roda de bruxaria e estão fazendo um ritual satânico. Na verdade, esses são mantos de bruxaria. E nota que eles estão em um círculo dançando à luz das tochas de fogo. Essas tochas de fogo iluminam o ritual de bruxaria que abre um portal celestial invisível. E quando isso acontece, os espíritos no mundo espiritual têm autoridade e jurisdição para entrarem dentro do contexto terreno e atuar na sua audiência. E a melodia que ela passa a cantar está cheia do espírito ou dos espíritos que ela acaba de invocar nesse ritual. Isso não é um show. Isso é um culto. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ela faz isso nos shows, as igrejas, o que nós fazemos, nós oramos em voz alta diante do público, invocando a presença do Deus vivo, e em seguida a gente canta para saudar a pessoa de Deus no nosso meio, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, ou seja, Deus que é Espírito habita no meio dos louvores. Da mesma forma, Satanás e seus anjos também habitam nas músicas que são entoadas no mundo. O que a gente está vendo nesse clipe, na verdade, nada mais é do que um culto, ou seja, uma invocação ao mundo espiritual somente do outro lado da força. Eles não invocam a Deus aqui, ela não está invocando muito menos quem ela está invocando quem são os mundos espirituais. E por que eu falo isso? Porque ela está usando bruxaria. Agora nota que ela se aproxima da plateia como se fosse uma sacerdotisa entronizando o que ela está cantando. E ela é idolatrada pelo estádio. Mas no fundo, a audiência, ela está celebrando, sem saber, o mundo espiritual que a Taylor acaba de invocar sobre eles. E existe uma razão para isso. Eu vou te falar no final por quê. Mas aí você vai debochar, Márcio, ela é cristã, deixa de falar besteira, ela falou isso na TV. E sim, de fato ela fez isso. Olha bem essa fala dela. Tennessee Christian values. Those aren't Tennessee Christian values. I live in Tennessee. I am Christian. Eu vou concordar com você com uma coisa. Quem sou eu para questionar isso? Né? Quem sou eu para julgar e falar que ela não é cristã coisa nenhuma? Não posso. Mas vamos voltar um pouquinho na história dela. Quando houve, por exemplo, um desentendimento com o então casal Kanye, ó a benção aí de novo, e a Kim Kardashian, onde muitos das suas fãs, ou talvez até os fãs da Kardashian, postaram inúmeras imagens de emoji nas publicações da Taylor, ou publicavam suas próprias imagens com serpentes. E naquela época, o Instagram da Taylor estava absolutamente lotado de comentários dessas pessoas postando ali o emoji da serpente e chamando ela de narcisista. E óbvio, né? Isso é um cancelamento ou uma agressão coletiva a um ser humano. E deixa eu te falar, ninguém aguenta isso não, cara. Isso é maligno, isso é diabólico sobre a vida de qualquer pessoa. E isso incomodou ela profundamente, porque ela é um ser humano. É um ser humano como eu e você, né? E esse episódio fez com que ela sumisse dos holofotes por um ano. Isso aconteceu entre 2016 e 2017. E ela acabou usando esse episódio para reconstruir-se, né? Eu acho louvável ela ter feito isso por uma questão de saúde própria, de saúde mental, emocional. Simplesmente sair da mídia e ficar fora, desaparecer, sumir. Eu acho isso absolutamente justificável. Por isso que no filme dela, ela propositalmente mandou uma mensagem para sua audiência dizendo o seguinte, abre aspas, eu tive que desconstruir uma crença de um sistema inteiro em prol da minha sanidade mental. Isso é louvável. E quando ela reaparece, ela traz consigo um novo álbum chamado Reputation, ou Reputação. E com esse novo álbum, ela reinventa a sua autoimagem, abraçando finalmente uma personagem
vilã de si mesma. E o interessante é que ela passa a usar exatamente o narcisismo do qual ela foi acusada como um combustível para sua nova etapa da carreira. Ela não mais faz o papel de inocente, de boa menina, mas agora ela é a fêmea fatal, com roupas provocativas, mais sensuais do que jamais ela foi, né? E certamente com isso a explosão da Taylor Swift aumenta ainda mais, porque essa mensagem que ela passa para você sair da sua meninice e assumir a sua fêmea fatal, como se isso fosse um ensinamento sadio. Mas, como ela mesma declarou, né, em uma das suas entrevistas, a velha Taylor, entre aspas, está morta. Querendo dizer que nascia a partir daquele momento uma nova Taylor Swift. Esse é um discurso na indústria de música que os fãs simplesmente amam, né? Uma nova persona, uma nova fase, uma nova era. E na verdade, por que eu tô te falando isso tudo, né? Eu tô te falando para te mostrar uma coisa, que se ela era cristã, como ela disse que ela era, nessa nova persona, nessa nova fase, não existe espaço para Cristo em sua arte. E isso é muito fácil de perceber hoje. E por que eu falo isso de não existe espaço em Cristo? Sabe por quê? Porque o primeiro dom que Deus deu ao homem foi o dom artístico. Eu tenho um vídeo no meu canal só sobre isso e eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo para quem quiser assistir depois. A vida de Bezalel. Voltando a Taylor Swift, olha essa sequência de imagens nesse clipe. E embora muitos desacreditem e possam dizer que eu estou apresentando argumentos infundados, o tema serpente sempre esteve bastante presente na carreira imagética da Taylor Swift. Coincidência? Loucura da minha cabeça? Olha esse clipe aqui. Olha a tatuagem na coxa dela. Observa que ela está num balanço dentro de uma gaiola gigante, como se fosse uma jaula. Ela é uma presa, ela é uma serva submissa dentro de um contexto de onde ela agora está presa e manda uma mensagem para você. Agora observe essa tomada bem de close-up, onde os anéis das suas mãos são todos em forma de uma serpente. Tá vendo? Coisa da minha cabeça. Olha de novo essa cena aqui. Quem está servindo xícara de chá para ela? Nota que é uma serpente. Dá uma olhadinha. Loucura da minha cabeça? Ah, Márcio, isso é uma grande bobagem. É só uma imagem. Não representa nada. Sério. Esse livro aqui, escrito por Isaac Weishaupt, é um nome difícil, placas, vou deixar aqui para você ler se você quiser. Esse livro aqui é absolutamente magnífico porque descortina a indústria de música e os grandes artistas de forma brilhante. Quem quer conhecer, leia esse livro aqui. Recomendo para quem realmente quer se aprofundar. Chama-se The Dark Path. E nesse livro, o autor tem uma frase que saltou aos meus olhos quando estava lendo, marquei aqui. Ele diz o seguinte, olha só. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então um símbolo vale mais do que 1000 imagens. Eu achei essa frase espetacular. E ele colocou entre aspas aqui, eu não creio que seja dele, mas dentro do contexto de quem estuda sobre ocultismo na música, é simplesmente perfeita. Na Bíblia, a serpente foi um animal utilizado por Satanás para induzir a mulher ao que se chama do pecado original. No Evangelho de João, capítulo 4, nós lemos uma história onde Jesus está sentado à beira de um poço e ele faz uma revelação absolutamente espantosa sobre o mundo espiritual. Rapidamente nessa história, só para ilustrar aqui para você, nessa história, Jesus ensina para aquela mulher que a água que ela bebe daquele poço nunca saciaria a sua sede espiritual. E ele, Jesus, continha em si um poder de conceder a ela uma fonte de água eterna que jorraria de dentro para fora como um rio caudaloso e saciaria a sua sede eternamente, ou seja, Jesus daria a ela aquela água.
O que essa história nos ensina é que o ser humano jorra de dentro dele o tipo de água que ele bebe. Nessa cena desse clipe da Taylor Swift, ela está te comunicando quem é que dá a água que ela bebe. E por consequência, o que dela jorra, jorra da fonte dessa água. É uma linguagem figurativa, subliminar, extremamente difícil de se entender e aceitar. Sabe por quê? Porque o fã não aceita. Mas não deixa de ser uma mensagem subliminar, espiritual, pesadíssima, que é jogado sobre você, goste você ou não. E aí eu afirmo uma coisa: qualquer cristão na face da terra que se preze jamais se prestaria ao favor de mostrar ao mundo que bebe de uma xícara entregue para uma serpente. Nunca, jamais. Eu poderia fazer um vídeo aqui de horas e horas te mostrando cada simbolismo, tem um monte deles. Vai pesquisar, pesquisa no Google e vê se estou falando besteira. Agora eu vou te mostrar um exemplo que eu simplesmente achei assombroso. VMAs 2018, apresentação da Taylor Swift. E por questão de copyrights, obviamente eu não vou usar essa música, não pode usar o som, mas você pode ver. E nessa música, que o título é I Did Something Bad, que significa eu fiz algo ruim, eu fiz algo mal, novamente o tema da serpente aparece de uma maneira absurdamente magnificada para sua audiência. Você. Uma cobra naja gigantesca envolta em chamas de fogo e a dança frenética das luzes embebedam a audiência que grita descontroladamente. Pesquisa e você vai ver que eu não estou falando coisa da minha cabeça. A Taylor, ela é carregada como sacrifício humano e apresentado a essa serpente como um sacrifício, como uma oferta em um altar chamado palco. E você, junto com ela, você que é fã, que aplaude esse tipo de coisa, está não só endossando e corroborando o que você está vendo, mas você também se torna um sacrifício para essa serpente. Sabe por quê? Porque, como eu te disse no início desse vídeo, música é uma experiência espiritual. E a intenção, no final das contas, é bastante simples: te distanciar de Deus. Sabe por quê? Porque está escrito no Salmo 115 que você se torna igual ao ídolo que você adora. E Deus ordenou: não tenha nenhum outro Deus diante de mim. Mas por que isso? Porque ele criou você para ser a imagem e semelhança dele. Adorar a Taylor Swift e querer se tornar como ela, adorar a Taylor Swift de uma forma a perder de vista o aspecto humano de quem ela é, muito pelo contrário, você a torna um ídolo na sua vida. Ou você acha que as roupas das eras que ela proclama os seus fãs utilizarem é só uma modinha de álbum para álbum? Ou você acha que ela manda seus fãs se vestirem de uma forma só para combinar com ela? Pelo amor de Deus, isso se chama idolatria e é abominável aos olhos de Deus. E a mentira é, por mais que você ame a Taylor, você jamais será quem ela é. Você jamais terá a fama, a glória, a relevância. Sabe por quê? Porque Deus fez você única. E Ele fez você, Deus te criou para você ser a imagem e semelhança dEle. A sua identidade está em Cristo, jamais na Taylor Swift. Sim, ela pode ter músicas legais, mas se essas músicas roubarem o seu coração de proclamar Jesus como Senhor da sua vida, tenha certeza que você bebeu do cálice que a serpente ofereceu através dessas músicas. E isso vai frutificar na sua vida um dia. Tenha certeza disso. Deus ama a Taylor Swift, assim como Ele me ama, assim como Ele ama você. Mas pode ter certeza numa coisa que eu estou te falando. A música da Taylor Swift, ela enfeitiça com encantamentos de bruxaria que nela existe para cegar a sua mente de conhecer quem Deus é.
Ah, mas eu sou cristão, mas eu faço isso, eu vou na igreja. Fique esperto, porque vai frutificar na sua vida um dia. Tenha certeza, porque da boca do homem provê as saídas da vida. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. E toda vez que você canta, você está compactuando com aquilo que está sendo dito. Então você está trazendo sobre si a jurisdição do que está sendo cantado sobre si. Goste ou não, entenda ou não, acredite ou não, isso não vai mudar. O fato espiritual da música não vai mudar. Se você me xingar, se escrever no YouTube, eu tô nem aí pra isso. Você acha que isso me afeta? E eu sei que mesmo depois de tudo que eu falei, você tem o direito de fazer o que você bem entender. Mas saiba de uma coisa: Deus criou a música para ser um conduíte, para conduzir o homem à sua presença. Se a música que você ouve não te conduz a Deus, ela te afasta de Deus. Sua mente está completamente voltada contra as coisas de Deus se a música que você ouve diariamente te roubar da verdade de quem é Jesus Cristo. Sabe, tem um versículo na Bíblia, e com isso eu quero encerrar, que diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Esse vídeo ele não foi feito para eu chegar para você e falar que ela não presta, ou que a música dela é ruim. Esse vídeo foi feito para te alertar. Cuidado para que a música dela não te roube de Deus.